Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre missão organizacional, continuando onde nós paramos. E observem que, uma vez definido alguns aspectos que a missão deve contemplar, né, nós vimos no vídeo anterior que ela deve ser genérica, mas nem tanto. Ela não pode ser muito específica, nem muito genérica. Ela deve ser inspiradora, desafiadora, tá, mas execuível, realista, algo que as pessoas visualizem que a empresa tem condição, de fato, de realizar, ao mesmo tempo que ela deve ser de fácil comunicação e entendimento. Outros aspectos que devem ser trabalhados estão representados nessa definição do Maximiano. Essa definição aqui, que é uma definição relativamente extensa, né? Não vou me ater a ela agora, mas eu procuraria destacar alguns pontos dessa definição que estariam representados em 7 elementos, em 7 questões que uma empresa que pretenda definir a sua missão deve se preocupar. Não necessariamente todas essas questões têm que ser respondidas. Em alguns casos, essa missão poderia ficar muito extensa, e aí a gente perderia algumas das características, principalmente a clareza, a facilidade de entendimento, a própria inspiração, com um texto muito longo. Né? Então, essa preocupação deve existir. Mas, de um modo geral, usando essa definição do Maximiano como base, as questões que devem ser objeto de reflexão, de análise, seria o que a empresa deve fazer, para quem deve fazer, ou seja, o público-alvo que vai receber o serviço e vai ter a sua necessidade atendida por essa empresa, para que deve fazer, ou seja, a sua finalidade, o como deve fazer, o onde, a responsabilidade social, eventualmente isso possa ser destacado dentro da missão, e as aspirações, ou seja, o que se pretende para o futuro com o funcionamento dessa empresa. Percebam que, como eu falei antes, nem todas as questões precisam ser respondidas para enunciar uma missão, mas cabe à equipe responsável por essa deliberação analisar para cada caso quais são os elementos que precisam fazer parte, quais são os elementos que não podem deixar de ser expressos, de estar presentes. Então, vamos trabalhar um exemplo, né? Um exemplo de uma empresa que está colocada aqui abaixo, uma empresa chamada Farmogral, que é uma empresa de medicamentos manipulados. E a missão dela é a seguinte: atender às necessidades de saúde, beleza, bem-estar físico e mental da comunidade, superando as expectativas através da excelência dos nossos produtos e serviços, investindo em tecnologia e no aprimoramento constante dos nossos colaboradores, tornando-se um referencial em manipulação e industrialização. Bom, se a gente tentasse analisar aquelas características que a gente viu no vídeo anterior, acho que é evidente, né, que essa missão nem é muito genérica, nem é muito específica. Por quê? Ela não é muito genérica porque ela não é aplicável a qualquer tipo de negócio. Eu não posso aplicar essa missão em uma padaria ou em uma fábrica de macarrão. Ela é específica desse ramo de saúde, de medicamentos, de complementos que trabalhem essas questões, que estão bem claramente colocadas. Mas ela não é também muito específica, porque, por outro lado, ela não restringe a atuação da empresa dentro desse segmento. Então a empresa pode trabalhar com diversos tipos de serviços, de produtos, mudando o seu público-alvo, enfim. Ela tem muita flexibilidade para, em função das contingências, dos aspectos que acabam influenciando e que nós até conversamos um pouco sobre isso, ela possa ajustar e adequar a sua atuação. Tá? Isso é um ponto importante. Se ela é inspiradora ou desafiadora, fica um pouco mais difícil de analisar. Né? Mas quando se fala em superar as expectativas, excelência dos produtos, certamente é algo bastante desafiador. E a clareza da comunicação, a facilidade de entendimento, aparentemente ela atende porque não é algo complexo, ela não usa termos ou uma estrutura complexa de se entender. É algo bem direto, bem objetivo e de senso comum. Tá? Isso é um ponto importante. Agora, olhando para essas perguntas, vocês podem
para 7 perguntas, vocês podem perceber que, de fato, a empresa não responde a todas. Nós poderíamos segmentar essa missão em partes e tentar verificar o que é respondido. Por exemplo, quando no começo é falado atender às necessidades de saúde, beleza, bem-estar físico e mental, a gente está trabalhando, percebam, o primeiro elemento da missão. Então, isso aqui é a primeira pergunta que está sendo respondida. O que a empresa deve fazer? Ela deve atender essas necessidades. A segunda pergunta é para quem? Bem genérico, tá? Está respondido de forma muito ampla, mas isso foi a opção da empresa. Então, aqui ela está indicando que ela visa atender às necessidades da comunidade. Poderia ser um pouco mais específico, poderia restringir um pouco mais esse público-alvo, sem dúvida nenhuma. Uma questão é se vale a pena colocar isso na missão ou não. Tá? Analisem criticamente. Quando fala superando as expectativas através da excelência dos nossos produtos e serviços, a gente poderia pensar ou no como ou no para quê. Para que eu vou fazer tudo isso? Para que eu vou atender essas necessidades? Por que eu vou focar? Por que eu vou estabelecer processos, recursos para atender essas necessidades? Porque eu quero superar as expectativas. Então eu poderia dizer que essa parte de superando as expectativas até a excelência dos produtos e serviços seria o 3. Seria uma justificativa, seria o para que deve fazer, para superar as expectativas. E como? Investindo em tecnologia e no aprimoramento constante dos nossos colaboradores. Tá? Essa parte seguinte seria a resposta à pergunta 4. Tornando-se um referencial em manipulação e industrialização, já seria a parte aspiracional. Seria uma visão, meio que uma visão de futuro. Ela quer se tornar um referencial. Então é uma missão bem completa, nem todas as missões são tão detalhadas assim. Lógico, isso aqui é uma visão em termos das perguntas. A gente poderia, por exemplo, juntar o 3 com 4, superando as expectativas através da excelência dos produtos e serviços, investindo em tecnologia e no aprimoramento, isso é tudo como? Viável. Mas essa é uma outra opção. Vocês vão ver que existem outros exemplos de missão que não necessariamente tantas perguntas assim são abordadas, né? Que foram 5 de 7. Normalmente é uma quantidade um pouquinho mais restrita. Bom, aqui então nós temos essa solução que nós acabamos de ver. E aqui nós temos outros exemplos que poderiam ser trabalhados dentro da mesma referência. Então, Fábrica de Aço Paulista, conquistar e manter clientes com remuneração adequada ao capital e à satisfação crescente dos colaboradores. A Ford, nossa missão é atender às necessidades de transporte dos clientes, aprimorando os nossos produtos e serviços, prosperando como empresa e proporcionando retorno aos acionistas. E a Vale, transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. E aí eu deixo como sugestão para vocês tentar fazer essa mesma segmentação que nós acabamos de ver para o caso da Farmogral para esses outros exemplos de missão. Eu vou, só para facilitar um pouquinho e dar mais um exemplo, vamos tentar fazer isso para a Fábrica de Aço Paulista, tendo aqui essas 7 perguntas básicas como referência. Conquistar e manter clientes com remuneração adequada ao capital e satisfação crescente dos colaboradores. Bom, olhando só para 7 perguntas, o que ela pretende fazer? Bom, o que ela se propõe aqui na missão é conquistar e manter clientes. Tá? Então isso aqui seria a primeira pergunta que está sendo respondida. Conquistar e manter clientes. Para quem deve fazer? A gente pode dizer que é clientes e colaboradores, né? Quem é mencionado. Então, o foco dessa missão seria clientes, seria colaboradores, e como ele fala remuneração adequada ao capital, a gente pode intuir que também está a figura do acionista aqui presente. Então, de forma geral, ela também responde à segunda pergunta, para quem ela deve fazer. A terceira, para que deve fazer, não fica bem claro, né?
talvez com remuneração adequada ao capital e satisfação crescente dos colaboradores, é a finalidade? Talvez. Ou a gente pode considerar isso como uma aspiração. Então, nós teríamos duas possibilidades aqui. Considerar que com remuneração adequada ao capital e satisfação crescente dos colaboradores é o para quê, é a finalidade, tá? Ou uma aspiração, se isso for voltado ao futuro. Eu estaria mais propenso a colocar no item 3, para que fazer. Então, em relação às perguntas, vejam que é algo bem mais sucinto, mais condensado, mas talvez a grande crítica a essa missão, e até para começar a abranger, a tornar essa análise um pouco mais ampla, é o fato dela ser extremamente genérica. Então essa missão, ela se aplica virtualmente a qualquer empresa. Eu acho que toda empresa tem por intenção conquistar e manter clientes, quer gerar uma remuneração adequada ao capital e satisfazer os colaboradores. Isso aí não é privilégio da fábrica de aço paulista. Então, nesse sentido, como ela aplicava a qualquer tipo de negócio, ela não define claramente a identidade institucional, a identidade organizacional. E por esse motivo ela perde muito da sua inspiração, do seu caráter inspiracional. Então essa seria a principal crítica que se poderia fazer a essa missão. Além do fato do que ela não deixa muito claro o para que fazer, nem o como fazer. É uma situação muito voltada ao futuro, muito voltada ao resultado, mas não estabelece claramente qual é a finalidade da existência da empresa. Em outras palavras, para qual necessidade essa empresa vai voltar a sua competência e a sua atuação. Então, esse é o ponto principal que deveria ser criticado. Continue esse exercício para Ford, para Vale, e nós podemos discutir sobre isso na aula presencial ou no fórum, quando viermos a discutir, a trabalhar esse assunto.